Olá pessoal, bem-vindo ao Fé Simplificada. Queridos, hoje nós vamos falar de um assunto tenso. Tenso, Wesley. Suicídio. Muita gente deixou mensagem nas nossas redes sociais perguntando sobre suicídio. Se o suicídio é algo de orientação demoníaca, a pessoa se suicida porque está sofrendo uma opressão demoníaca, se é problema psicológico, se quem se suicida terá o perdão de Deus ou se realmente vai ter a vida extinguida para sempre. Muitos temas, muitas polêmicas e dúvidas que o Júnior, baseado na palavra de Deus de forma simples, vai trazer claridade para os nossos pensamentos. Olha, esse tema é parte de um texto da Bíblia que nós bem conhecemos, todo mundo conhece, até mesmo o ateu conhece, os 10 mandamentos. No verso 13 de Êxodo 20 é o local onde estão os 10 mandamentos. No verso 13 está escrito lá, não matarás. A minha versão aqui, a Bíblia da King James Version, ela aparece numa tradução mais aproximada do que seria o real. Não assassinarás. Porque a ideia de matar ali, ela é muito genérica. E o termo que no hebraico que está escrito tem sentido de matar com o propósito, com dolo, assassínio mesmo, assassinar alguém. Então Deus proibiu o assassinato, tá? Não proibiu matar alguém, proibiu assassinar alguém. E existe diferença nisso. Aí o que acontece? E se eu me assassino? O suicídio durante muito tempo foi tratado como autoassassinato ou autoaniquilação. Inclusive um psiquiatra uma vez escreveu isso numa receita, eu achei estranho e fui perguntar para ele, peraí, autoaniquilação, autoaniquilação é o termo técnico para suicídio, né? E muita dúvida surge aí. Eu vou te trazer para essa nossa conversa algo mais do que simplesmente uma visão técnica sobre o assunto, uma visão pessoal minha. Eu tinha 13 anos, mais ou menos, quando eu tentei pela primeira vez o suicídio. Depois disso, até os 14, tentei mais 2 vezes. Nada foi consumado, obviamente, senão não estaria aqui, né? Mas tive experiências muito fortes com relação a isso. Quando você é adolescente, está num processo de transição, você tem muitas dúvidas e muitas dificuldades. E na minha época era uma situação muito complicada. E a gente acaba passando por depressões, e é uma das coisas que pode induzir ao suicídio, a essa sensação de vazio e etc. E gente, eu já era crente, eu já vivia uma vida de intimidade com Deus até, porém a minha profundidade de relação com Deus ainda não estava estabelecida, não era algo maduro. Eu não era maduro, né? E no final das contas, parecia que tudo na vida, e eu tô dando a ideia de uma pessoa como um suicida se sente, a ideia de que é vazio completo, de que não há nada que faça sentido pra gente. Nada faz sentido, sabe? E a vida não tem um sentido de continuidade. Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? A pessoa não tem essa sensação de vazio completo. E aí eu lembro que com 13 anos, principalmente, eu chorava muito na cama antes de dormir, né? Às vezes eu virava até o travesseiro de tanto chorar, por causa que molhava a parte da frente. E a primeira vez que eu tentei, eu morava numa casa simples e eu estava numa beliche, meu irmão embaixo, e a casa não tinha laje nem nada. Então corri uma viga, né, de madeira, eu peguei uma corda, na verdade não era uma corda, era uma espécie de extensão forte que meu pai fazia para o ferro de passar roupa, e joguei nessa viga, passei o laço no meu pescoço, fechei aqui e me inclinei na beliche de cima para baixo. Falei, bom, desço, vai estrangular, né? Mas criança não perita em nada. Então, no final das contas, quando a coisa começou a apertar a minha garganta e aquela sensação de sufocamento foi ficando muito forte, eu comecei a apavorar e eu não me joguei da beliche. E, portanto, eu consegui me desvencilhar daquilo. Aquele medo todo, aquela coisa toda, desistir. Porque na verdade o suicida ele não quer se matar, ele quer aniquilar o problema, ele quer aniquilar essa sensação de desespero, essa sensação de vazio que existe dentro dele. É isso que o suicida quer acabar. E aí, na segunda vez, de novo, problemas, na época era desilusão amorosa, era tudo, adolescente, gente.
Adolescente passa por tudo. E aí eu tentei de novo, com corda de novo. Só que de novo não sou perito nisso, não deu certo. Me deu aquele desespero, nada de conseguir fazer. Aí pronto. Com 14 anos foi a vez definitiva. E aí foi Deus que interviu. Falei, com corda não vai dar certo, quer saber? A minha mãe foi trabalhar, meus pais trabalhavam. Eu estava sozinho em casa, meu irmão tinha de estudar. Eu peguei uma faca da cozinha que era extremamente afiada, né? Fui para a cozinha, coloquei a faca na jugular. Na época eu gostava muito de anatomia, essas coisas, então eu sabia onde era a aorta, onde era a carótida. Falei, bom, a artéria não vai ter para onde eu voltar, porque se eu cortar a veia, ainda você consegue estancar, a artéria não. Cortou a artéria, ela explode para frente. Muito difícil, você esvazia a quantidade de sangue e não dá mais tempo de se arrepender, né? Então eu peguei aquela faca, coloquei no pescoço e fui puxar. E gente, nessa vez, essa terceira vez, eu realmente estava com vontade de puxar. E eu iria puxar. Quando eu fui puxar essa faca, meu braço travou, do cotovelo até a mão. Ele travou, literalmente travou. Ao travar, eu não consegui puxar. E aí eu ouvi uma voz, e não foi uma voz no coração, não foi uma voz na mente, foi nada disso, uma voz dentro da cozinha. Ela disse bem alto para mim, eu não te criei para isso, eu não te criei para isso. 3 vezes, eu não te criei para isso. Na terceira vez a faca caiu, foi como se alguém viesse com uma parafusadeira e tirasse os pinos dos meus joelhos. Eu caí no chão, literalmente, né? Aí já caí prostrado, a experiência é muito forte, porque você sente a presença de Deus de verdade, né? E ali eu desisti. Dali para frente nunca mais nem pensei em suicídio. E aquela experiência foi forte o suficiente para mim abandonar a ideia. Porém, eu comecei a entender o que é o sentimento de alguém que chega a esse ponto. E aí, até os 17, 18 anos, eu passei a mergulhar nesse campo, de ajudar pessoas que tentavam suicídio ou que pensavam em suicídio. Ao ponto das pessoas, que eu com 17 anos já, só 17 anos, gente, as pessoas ligavam para mim, conversavam comigo lá na igreja e me indicavam para as pessoas que tinham problemas com suicídio. E aí, elas vinham para conversar comigo sobre essa questão, né? Porque eu entendi o que é, a linguagem é igual, né? A linguagem a pessoa se identifica com a linguagem. Talvez você que esteja aí me vendo nesse assunto, talvez esteja se identificando, porque eu estou falando da sua linguagem, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você sentiu, né? Eu passei por isso também. E isso não queria dizer que eu era um filho do diabo, ou que eu estava condenado, ou qualquer coisa assim. Isso queria dizer que eu estava em um processo em que eu não entendia a realidade das coisas. O suicídio, o pecado, várias coisas faz com que nós não percebamos a realidade. A gente não se entende, a gente não entende o outro, e muito menos a gente consegue entender Deus. Então, no final das contas, a nossa percepção de como Deus nos ama também é distorcida nesse ponto. O pecado fez isso com a gente, né? Lá o pecado original fez isso com a gente. E aí o suicídio é uma decorrência de todos esses fatores. Depressão. Além disso, quem é da área médica pode falar melhor do que eu, mas eu pelo menos leio, né? Quem lê acaba aprendendo um monte de coisa sobre tudo. E eu sei que há fatores hormonais e fatores de regulação de algumas substâncias no nosso cérebro que também induzem a essa sensação de fosso emocional e que pode levar ao suicídio. Então, muitas vezes, a questão não é nem espiritual, ou uma decepção amorosa, ou qualquer que seja, um desespero por um trauma. Muitas vezes é uma questão simplesmente de reposição hormonal. Por isso você, que está numa certa idade, você que percebe que tem um problema, às vezes é importante procurar um médico. Antes que chegue ao ponto de que você entre nesse fosso emocional e induza até mesmo o suicídio por causa disso. Aí entra aquilo que você acabou de perguntar na entrada do vídeo. Se a pessoa, no meio desse conflito emocional, uma pessoa que, por exemplo, a carga de lítio está quase zerada, né? Está lá embaixo, e aí a regulação de humor dela é muito, muito pequena, ela se sente muito deprimida. Essa pessoa numa crise, que na verdade nem culpa dela, é uma questão de regulação do humor, uma regulação hormonal. Ela vai lá e pula de um prédio e morre. Ou então, estado puerperal, por exemplo, a mulher após o parto, ela entra em uma depressão, chama depressão pós-parto, e ela nesse processo morre.
Ou pior ainda, como aconteceu agora uma policial militar, mata o filho, o bebezinho, e se mata. E quando isso acontece, para onde vai essa alma? Né? O que acontece com essa alma? Será que Deus entende isso? Que a questão não foi um pecado ou foi alguma outra coisa, mas que foi uma questão de regulação hormonal, uma questão física? Se eu entendo, você acha que Deus não entende? Então, antes da gente sair rotulando a ideia de que a Bíblia diz, olha, você se suicidou, já era, não tem mais chance, isso acontece muito no nosso meio, principalmente no meio evangélico, protestante, você tem que olhar direito para o que a Bíblia está dizendo. Não existe versículo, e eu já procurei, garanto para você, não existe versículo que diz que os suicidas não entrarão no reino do céu. Não existe esse versículo na Bíblia. Tá? A Bíblia condena a destruição do próprio templo, do templo que é o nosso corpo. Então, quando você fuma, quando você, vou assinar uma meia-culpa de pecador aqui, toma café exageradamente... Vixe, vou ter que assinar. Quando você destrói a sua vida em termos de vício, quando você destrói o seu próprio corpo, você comete pecado, né? E se quando você aniquila o próprio corpo, você comete pecado. Mas isso quer dizer que o seu pecado é sem perdão? Aí é outra coisa. Eu não tenho condições de fazer isso. Porque a Bíblia só diz que existe um pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é a matéria para outro vídeo. Mas, fora isso, ela não diz de nenhum outro pecado. Portanto, o suicídio ele entra como qualquer outro pecado. Ele é pecado, porque estou destruindo o templo de Deus, que é o meu corpo. Porém, dentro de tudo isso, desse espectro todo, eu preciso colocar uma lupa em cima da palavra suicídio que aconteceu ali e entender qual foi a motivação do suicídio. É uma motivação simplesmente egoísta? É uma ideia de alguém que simplesmente, cansei da vida, qual que é a solução mais viável? Clec, clec, bum, pronto. É a solução mais viável para acabar, eu cansei, deixa que a minha família corra atrás de prejuízo, eu não quero saber de nada, pum. Opa, esse tipo de suicídio é um pecado sem arrependimento. Não dá para arrepender. Nem há tempo, mas também não há nem propósito em se arrepender. Não há nem chance de pensar em outra coisa. Esse tipo de suicídio é o tipo de suicídio que leva a pessoa meio que automaticamente para o inferno. Porque não houve nem sequer uma possibilidade dentro do próprio coração da pessoa de arrependimento. E eu mesmo não tenho condições de avaliar isso. Porque eu não consigo entrar no coração de alguém, na mente de alguém e tentar entender se a pessoa teve ou não isso. Então quando eu ouço um relato, olha, a pessoa se suicidou, eu não tenho condições de dizer ela foi para o inferno diretamente e pronto, acabou. Não tenho condições de fazer isso. E muita gente acaba machucando familiares com um pensamento fechado e que não contempla o que a Bíblia diz, dando a ideia de que pronto, não importa o motivo, não importa a situação, não importa o que aconteceu, a pessoa foi diretamente para o inferno porque a Bíblia diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o pecado, ele sem arrependimento, ele leva a pessoa para o inferno. Porém, a gente não tem dimensão de qual é o nível de pecado, como ela chegou a esse ponto, o que a induziu. E ainda assim, a gente não sabe naquele microsegundo entre a vida e a morte o que passou pela mente da pessoa e se deu tempo ou não. A gente não sabe. Então, antes de ficar vaticinando alguma coisa e julgando diretamente a vida ou a morte de alguém, sabe que você não é Deus. Então não tem como a gente dizer isso, a pessoa foi para o inferno ou não. O que eu posso dizer é, pecado sem arrependimento vai para o inferno e pronto. Isso a Bíblia diz. Mas a Bíblia também diz que os pecados cometidos em tempos de ignorância, Deus não leva em conta. Opa, e que pecado é esse tido em tempos de ignorância? É o pecado do louco que pula de um prédio achando que pode voar. É o pecado de uma pessoa que tem um problema hormonal e que por causa disso comete um pecado assim, do suicídio, da autoaniquilação. É uma pessoa que, para salvar outra, ou achando que salva outra, morre ou se sacrifica. O suicídio heróico, por exemplo, poderia ser mandado para o inferno, tem sentido isso? Alguém que se mata, tem sentido, ao defender uma outra pessoa, tem sentido que ela seja condenada diretamente para o inferno? Não é isso que vemos na Bíblia. Outra coisa,
Jesus não foi suicida, é uma coisa que, eu não sei se eu estou antecipando uma pergunta sua, mas tem muita gente que, errando também, por outro viés, diz que Jesus foi suicida. Jesus não foi suicida. Jesus entregou-se, porém ele foi morto, mas ele entregou-se porque ninguém poderia tirar a sua própria vida. Ele a deu, mas ele não se suicidou, ele se entregou. A razão e a função é totalmente outra de um suicídio. Mas Sansão, por exemplo, Sansão se suicidou. Sansão, ele foi, quem conhece a história, né? Se você não conhece, vai lá em Juízes ver. Ele destrói o templo de Dagon com todos os filisteus que eram inimigos da nação de Israel na época, se arrependendo do pecado que ele cometeu, do orgulho de ter dito para Dalila qual era, na verdade, a razão da sua força. Ele foi escravizado e tudo mais, ridicularizado. No último instante ele pede: Deus, me dê essa força, para que pelo menos eu leve junto esse povo que é seu inimigo, que está adorando outro Deus que não é o Senhor e que estão rindo de mim, mas na verdade também estão rindo de ti. Então ele destrói o templo e morre junto. Ele se suicidou, mas foi um suicídio heróico. Posso dizer que Sansão foi para o inferno? Não tenho condições. Assim como não tenho condições de dizer que ele foi para o céu. Eu só posso dizer que aquilo que ele fez foi pecado. Porém, eu não sei se dentro de todo esse espectro houve oportunidade de Deus perdoá-lo. Eu não sou Deus para isso. Então, antes da gente sair dizendo que os suicidas não entrarão no reino do céu, avalie qual é o tipo de suicídio, qual é a razão do suicídio. E não saia você sendo o porteiro de Deus dizendo se quem Deus entra, quem pode entrar e quem não pode entrar. Você não tem nenhum gabarito para isso, nem eu, nem ninguém. Essa questão do suicídio é realmente muito delicada, né? Acredito que toda família, toda pessoa tem alguém na família ou conhece alguém, alguma história, e as histórias são muito diversificadas, né? Pessoas que perderam tudo, pessoas que se desanimaram da vida por perder uma pessoa próxima da família, outros perderam negócios. Acho que a motivação é um fator aí que Deus deve com certeza levar em consideração. Sim. Né? Agora, Júnior, a gente sabe também que existe muita pressão demoníaca no mundo. Sim. E nessa questão de o demônio, ele induz alguém ao suicídio? Sim, é lógico que o diabo ele aproveita janelas de oportunidade. Gente, se há uma coisa que o diabo é oportunista. Tem gente que maximiza o diabo como se ele tivesse poder. O diabo não tem poder, o diabo tem força. São coisas diferentes, tá? Mas colocam ele como rei do mundo, mas na verdade não tem nada disso. Eu ensino meu filho com 9 anos a expulsar demônio. Ele é capaz de expulsar demônio porque o demônio não se submete a nós, ele se submete ao nome de Jesus. E é esse nome que tem todo o poder no céu e na terra. E o diabo, ele aproveita as janelas de oportunidade que muitas vezes nós damos, que nós abrimos. E aí ele incentiva. Se você tem um desejo suicida, o diabo tem essa vontade de aproveitar a oportunidade e fazer você pecar, qualquer que seja o pecado. E se ele tem uma janela de oportunidade de incentivar você a se suicidar, ele vai fazer isso, né? Aí quem é suscetível a isso? Quem geralmente, infelizmente, já está sob domínio do diabo, dentro da zona de proteção, fora da zona de proteção de Deus. O Salmo 91 fala que quando nós nos escondemos à sombra do Altíssimo, nós somos protegidos. E é aí que a gente fica ousado. Por que eu digo assim que a gente tem que... Por que a Bíblia recomenda resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Porque não é você que é o poderoso, mas quem está te acobretando, quem está cuidando de você é que tem todo o poder. E o diabo não pode ir contra este poder grande. O fato de muitas vezes a pessoa ter essa influência direta é porque ela já está fora dessa proteção. E não foi Deus que tirou a mão não, viu? Foi essa pessoa que caminhou para longe. E aí essa é a nossa preocupação, de que nós devemos estar sempre dentro dessa proteção, debaixo da sombra do Altíssimo. E aí a gente fica fora dessa zona de ação do diabo, que incentiva a gente a pecar de todos os tipos possíveis. E esse tipo de influência, ele vem sobre todo mundo, a pessoa mais santa, a pessoa mais pecadora. Ele vem influenciar, mas a gente não é suscetível a essa influência quando a gente se aproxima mais de Deus. Júnior, quando talvez você em casa tenha essa dúvida,
Se tiver qualquer outra dúvida, coloque aí nos comentários qual dúvida você tem a respeito de tudo que foi falado até agora. E o Júnior, quando tiver um tempinho, grava um outro vídeo para você. Fique atento aí também, porque tem alguns vídeos shorts, vídeos rápidos que tiram várias dúvidas dos inscritos aqui do canal. Júnior, essa pessoa que tem esse sentimento, né, ela está cansada de tudo, ela não está mais vendo o sentido na vida, porque quando nós estamos bem, nós compreendemos com clareza as coisas. Sim, né? claro. Quando nós estamos mal, deprimido, a pessoa depressiva, ainda que ela entenda conscientemente, o subconsciente dela o trai. Né? Ela entende, mas ela não consegue sentir aquilo que ela entende. Né? Baseado na Bíblia, o que ela poderia ler? Como eu diria assim, ela deveria ler a Bíblia toda, né? Mas há momentos que você precisa de um remédio muito específico, para aquela dor específica. Né? Alguma passagem na Bíblia, algum artigo da Bíblia específico para alguém que está vendo nesse momento agora em casa, que talvez esteja pensando em suicidar? Olha, existem vários textos da Bíblia que dão consolo, tá? Na verdade, você tem acesso hoje na internet a inúmeras passagens que podem te ajudar a isso, listas mesmo de versículos que você pode ler e que te ajudam nisso. Eu gosto, vou dizer uma coisa específica minha, eu gosto principalmente de ler salmos. Porque o que são salmos? Salmos são desabafos. Existe o Salmo 73, por exemplo, que foi um desabafo de um cantor chamado Asaf. O cara que ficou irritado porque todo mundo se dava bem e ele estava se dando mal. Todo mundo era ímpio e ele era bom. Falou, poxa vida, não tem um contrassenso de justiça aí. Por que os ímpios prosperam e eu estou aqui me lascando, né, no final das contas? Até que ele entra no templo de Deus e aí entende que no final das contas o destino de cada um é diferente e que Deus tinha um propósito específico para ele, que no final das contas ele entendeu que o que ele precisa era de Deus e o resto era secundário. Quando eu leio isso, às vezes eu começo a entender o que Asaf sentia e também começo a entender qual era a solução final. Os salmos são esses desabafos que vão fazer você entender, porque o salmo vai falar na tua linguagem. O salmista está sentindo o que você está sentindo. E aí ele vai exaltar a Deus nesses salmos. É quando você percebe que o cara, mesmo no momento de dor, ele encontrou espaço para olhar para cima e enxergar Deus. Então talvez para algo que faça você se identificar muito num momento de tristeza e depressão, seja os salmos. Acho que é uma leitura rápida, é uma leitura gostosa, é uma leitura que, feita de modo atento, vai te alimentar o espírito. Outra coisa que pode te ajudar é, de novo, vou repetir, o Novo Testamento. Evangelhos, mas principalmente o Evangelho de João. O Evangelho segundo João, ele é chamado de o apóstolo do amor. Então toda a história que ele conta é envolta nessa tranquilidade de alguém velho que está escrevendo para pessoas inexperientes e mostrando o amor de Deus. No Evangelho de João, você vê muito amor em cada palavra. E é de amor que a gente precisa no momento que a gente está triste. Então eu recomendo para você, leia o livro de João, leia o Evangelho de João e leia muito Salmos. Vai te ajudar muito, não só nos momentos de pensamento de suicidas, mas também nos momentos de tristeza, nos momentos de dor, nos momentos de revolta, nos momentos de sensação de injustiça. Pode te ajudar muito a leitura destes textos da Bíblia. Então, caso tenha alguma dúvida, vai lá nos comentários rapidinho, deixa sua dúvida para você ser respondido nos próximos vídeos. E pessoal, deixa eu deixar uma dica final para você. Todo mundo sente uma hora ou outra na vida o desejo de morrer. Se você olhar para a Bíblia, Wesley, existem vários personagens da Bíblia que sentiram vontade de morrer. Elias, um grande profeta que nem morreu, ele foi transladado, ele é uma das duas únicas pessoas na Bíblia que foram transladadas vivas para o céu. Elias, ele entrou numa caverna, disse para Deus, mata-me agora, que só sobrou eu e não tem ninguém que esteja comigo. Me deixa morrer, eu quero morrer. Moisés sentiu vontade de morrer. Jesus no Getsemane, disse para os discípulos, a minha alma está triste até a morte. Ou seja, Jesus teve essa sensação de desespero na alma. A depressão em Jesus gerou tal reação que criou uma doença chamada hemaditrose.
que é quando os folículos capilares explodem por causa de tensão e depressão, fazendo com que o suor se misture com o sangue. E aí Jesus chora e sua sangue no Getsemane, de tal tensão que ele passava. Paulo disse que havia momentos em que eles se desesperaram da vida, achando que deviam morrer. Paulo tem várias passagens em que ele fala que a linguagem é bem parecida com a de um suicida. Porém, todos estes encontraram em Deus refúgio. Você muitas vezes, qualquer pessoa, eu posso estar falando para um pastor, para um padre, para um líder religioso, posso estar falando para pessoas que são espiritualizadas em todos os sentidos e que são bem firmadas em si mesmas. Porém, em uma hora da vida, você pode ter essa sensação triste. Eu posso dizer para você, não é um absurdo isso, é da sua natureza humana. É normal isso acontecer. Mas há um refúgio. Há um refúgio. Deus. Entra no teu quarto. Essa é uma palavra de Jesus. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Fala ao teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto vai te ouvir e vai te responder. Beleza? E, no final das contas, simplifica as coisas. Não precisa complicar. A fé é simples. E é esse o objetivo deste canal. Estamos juntos e se você precisar de mim, se inscreve aí nos comentários, conversa comigo, que a gente vai dialogar o máximo que a gente puder. Tá bom, pessoal? Até a próxima e não se esqueça, simplifica